Capítulo 8. Droga! Claire apertou os dentes, sentindo-se desprotegida e com medo, querendo bater na parede até soltar os amigos. Era uma armadilha, uma armação. Ouçam, tá descendo! Rebecca disse, e Claire também ouviu. Ela virou e viu David teclando no painel com uma mão, lanterna na outra, seu rosto apertado. David, Claire começou, e parou quando David a olhou rapidamente, como se pedisse para esperar. Ele mal parou de digitar, voltando toda a sua atenção para os controles. Ela virou para Rebecca, viu que mordia o lábio tensamente, olhando David. Deve estar tentando todos os códigos. Ela cochichou para Claire e a mesma acenou, enjoada e preocupada, querendo falar, mas vendo que David precisava de concentração. Comprometendo-se, Claire se inclinou e sussurrou com Rebecca. Se ficasse parada, quieta no escuro, iria perder a cabeça. Acha que foi Trent? Rebecca franziu e balançou a cabeça. Não, acho acionamos um alarme silencioso, ou algo assim. Eu vi uma luz piscar no elevador antes da grade fechar. Rebecca suou tão assustada quanto estava. Claire pensou no quanto tinha se aproximado de John. Talvez tanto quanto de Leon. Claire instintivamente agarrou a mão de Rebecca, esfregando-a fortemente, ambas observando David. Vamos, um deles tem que abri-la, trazê-los de volta. Alguns tensos segundos se passaram e David parou de teclar. Ele apontou a lanterna para cima, o reflexo suficiente para se enxergarem. Parece que os números não funcionam se o elevador estiver em uso, ele disse. Sua voz estava calma, mas Claire podia ver seus dentes bem apertados, os músculos de seu rosto contraindo. Depois eu tento de novo e de novo, sendo que alguém mais pode ter acesso aos controles do elevador. Deveríamos considerar outras opções. Rebecca, procure alguma câmera. Veja os cantos e o teto. Se formos ficar aqui, precisaremos de privacidade. Claire, veja se pode achar alguma ferramenta que possamos usar na parede. Pé de cabra, chave de fenda. Se os códigos não funcionarem, forçaremos a entrada. Perguntas? Não, Rebecca disse, e Claire balançou a cabeça. Bom, respirem fundo e comecem. David voltou para o painel e Rebecca foi para o canto da sala, apontando a lanterna para o teto. Claire respirou fundo e virou, olhando para a mesa empoeirada no centro da sala. Havia gavetas em cada lado. Ela abriu a primeira, revirando papéis e pensando que David era realmente bom sob pressão. Pé de cabra, chave de fenda, qualquer coisa. Tome cuidado, por favor, não seja morta. Claire forçou para respirar fundo outra vez e depois abriu a próxima gaveta, continuando a sua busca. John assumiu e Leon ficou muito feliz em segui-lo. Ele pode ter sobrevivido em Raycon, mas o ex-STEAS esteve dentro e fora de situações de combate por mais ou menos 9 anos. Ele venceu. Abaixe-se, John disse e já fazendo o mesmo. E depois deitou de bruços, armando a M116. Se for uma emboscada, eles vão mirar alto quando a porta abrir. Aí nós acertamos os joelhos. Leon deitou ao seu lado, apoiando o braço direito com a mão esquerda, sua 9mm apontada sem alvo para a porta. Lá fora o escuro passava, nada para ver além do poço com armação de metal. Escuro, mas não tanto. Em comparação com a superfície, lá embaixo parecia verão. O corredor deveria ter cerca de 130 metros, talvez mais. Havia alguns corredores perpendiculares, luminárias circulares no teto espaçadas em intervalos regulares e nenhuma sinalização, e nenhum sinal de vida também. Então quem nos trouxe para baixo? E por que já que não pretendiam nos receber com algumas balas? Talvez eles estejam jogando bingo, John disse baixo. E Leon olhou para trás, viu que, exceto pela disposição dos corredores laterais, seu lado era igual ao de John, e tão vazio quanto. Os dois voltaram para o elevador. John alcançou os controles e apertou o subir, e nada aconteceu. O que foi agora? Leon perguntou. Não pergunte para mim, o cérebro de David não está aqui, eu me pareço com ele? Meu Deus, John, Leon frustrado disse. Você é o mais velho agora, me dá um tempo, tá? John deu com os ombros. Certo, veja o que eu acho. Talvez não foi uma emboscada. Talvez... Se fosse uma emboscada, eles teriam tentado nos pegar e estaríamos no meio de um tiroteio bem agora. E o tempo? O elevador só ficou lá em cima por alguns segundos, como se alguém tivesse percebido que nós o tínhamos chamado. Alguém estava tentando nos impedir de entrar, não é? Leon perguntou, mas não perguntando realmente. John assinou. Dei um prêmio para esse cara.
E se estivermos certos, isso significa que estão com medo de nós, pois não há segurança, certo? Seja quem for que nos desceu, provavelmente se trancou em alguma sala. Relativo ao que fazer agora, ele continuou, estou aberto a sugestões. Seria bom voltar para os outros, mas se não descobrirmos como fazer o elevador subir... Leon franziu, pensando, lembrando que antes de Raccoon ter destruído sua carreira, havia sido treinado como policial. Use as ferramentas que ganhou. Vasculhar o local, Leon disse devagar. O mesmo plano de antes, pelo menos a primeira parte dele. Verificar os empregados e depois se preocupar com o elevador. Achar Reston, vai ter que esperar. John ergueu a mão de repente, interrompendo-o, sua cabeça inclinada para um lado. Leon prestou atenção, mas não ouviu nada. Alguns segundos passaram, e John abaixou a mão. Confuso, ele balançou a cabeça, mas seus olhos escuros estavam atentos e o rifle bem junto ao corpo. Boa ideia, ele disse finalmente. Se conseguirmos achar os malditos empregados, direita ou esquerda? Leon sorriu de leve, lembrando da última vez que precisou escolher uma direção. Ele tinha ido para a esquerda no laboratório da Umbrella em Raccoon e acabou num corredor sem saída. Voltar quase custou sua vida. Direita, Leon respondeu. Esquerda tem más associações para mim. John levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. Estranhamente o suficiente, ele pareceu satisfeito com o motivo de Leon. Talvez ele seja louco. Louco bastante para fazer piadas ruins no meio de situações como essa. Juntos eles voltaram para o longo e vazio corredor, indo para a direita, devagar, John vigiando a retaguarda e Leon checando cada corredor lateral. O primeiro ficava à esquerda a uns 4 metros do elevador. Espere, John disse, e entrou no curto corredor andando rapidamente para a porta no fundo. Girou a maçaneta e voltou, balançando a cabeça. Pensei ter ouvido algo, ele disse, e Leon acenou, pensando em como seria fácil para alguém matá-los. Trancado numa sala, espera a gente passar e... Mau pensamento. Leon deixou de lado e continuou a lenta marcha pelo corredor, mirando em cada centímetro com suas armas. Leon percebendo que a roupa de baixo térmica foi uma má ideia depois que o suor começou a correr pelo corpo, e imaginando como a situação piorou tão rápido. Reston teve uma ideia. Ele quase entrou em pânico depois de ouvi-los dizer coisas que não deveriam saber, escondido na sala de controle com a porta entreaberta. Quando um deles disse seu nome, Reston sentiu o pânico subir pela garganta em forma de bile, cobrindo sua mente com visões de sua própria morte horrível. Depois disso, ele fechou a porta e a trancou, encostando-se nela enquanto tentava pensar, vendo suas opções. Quando um deles mexeu na maçaneta, ele quase gritou, mas conseguiu ficar quieto, silencioso até o intruso se afastar. Demorou um pouco até se recuperar disso, até lembrar que podia dominar algo assim. Estranhamente foi o pensamento de Trent que fez isso por ele. Trent não entraria em pânico. Trent saberia exatamente o que fazer, e certamente não correria chorando para pedir ajuda de Jackson. Em vez disso, Reston pensou várias vezes em pegar o telefone enquanto olhava os monitores, vendo-os aterrorizar seus empregados. Eles eram eficientes, ao contrário dos seus comparsas na superfície, tentando chamar o elevador. Levou 5 minutos para reunir todos os funcionários na área de lazer. Eles foram ajudados pelo fato de haver 5 deles acordados jogando cartas no refeitório, 3 da construção e 2 mecânicos. O jovem branco os vigiou, enquanto o outro foi para o dormitório e acordou o resto, levando-os para o refeitório, amontoando-os com sua automática. Reston estava desapontado com a péssima performance de seu pessoal, nenhum lutador entre eles, todos com medo. Quando as equipes da cidade chegarem, ele terá alguma ajuda, mas até lá, tudo de ruim pode acontecer. Achar Reston vai ter que esperar. E quando eles descobrirem que eu não estou no grupo de reféns, o que eles querem? O que poderiam querer se não for pedir resgate ou me matar? Ele estava a ponto de ligar para Sidney, mas Jackson certamente acabaria descobrindo, arriscaria o apoio de seus colegas, arriscaria perder seu espaço no alto escalão, caso sobreviva a essa invasão. Ele já estava pegando o telefone quando percebeu que alguém estava falando. Reston se aproximou do monitor do refeitório, franzindo, esquecendo o telefone. Haviam 14 pessoas agrupadas no meio da sala, os 2 intrusos a uma distância. Onde está o outro? Quem é o outro? Reston tocou a tela, marcando cada rosto. Os 5 da construção, 2 mecânicos, o cozinheiro, o manipulador de espécimes ou 6. Cole, ele murmurou, enrugando os lábios.
o eletricista Henry Cole não estava lá. Uma ideia começou a surgir, mas dependia de onde Cole estava. Reston mexeu nos controles dos monitores esperançoso, querendo ver uma chance não só de sobreviver, mas de vencer, de se sobressair. Havia 22 telas na sala de controle, cerca de 50 câmeras espalhadas no planeta e na estação meteorológica. O planeta foi construído com vídeo em mente, um sistema bem simples. Da sala de controle podia-se ver quase qualquer parte de qualquer corredor, sala ou fase, sendo as câmeras posicionadas em pontos estratégicos. Achar alguém era só questão de apertar botões para trocar de tela. Reston viu as áreas de teste primeiro, cada conjunto de câmeras da fase 1 à fase 4. Sem sorte, tentou a área de ciência, ala cirúrgica, o laboratório químico, até a sala de estase, e mais uma vez não viu ninguém. Ele não está nos dormitórios, os intrusos certamente vasculharam tudo, e não há motivo para estar na superfície. Reston sorriu de repente, acionando as câmeras internas em volta das jaulas. Cole e os mecânicos têm usado as jaulas para guardar equipamentos e ferramentas. Ali, Reston estava sentado no chão entre as celas 1 e 9, fuçando uma caixa de pequenas peças de metal, suas magras pernas esticadas à sua frente. Reston olhou para o refeitório, viu que os dois intrusos pareciam estar conferindo, olhando o inútil grupo de empregados. Na superfície, os outros 3 ainda mexiam no painel e procuravam para lá e para cá. A ideia tomou forma, as possibilidades vindo uma após outra, cada uma mais interessante que a outra. Os dados que pode coletar, o respeito que ganharia, resolvendo seu problema ao mesmo tempo, se autopromovendo. Eu podia editar as fitas juntas, ter algo para mostrar aos meus visitantes depois do tour, e Sidney não ficará insatisfeito quando Jackson ver o que eu consegui. Como eu lidei com a situação? Serei o iluminado para uma mudança. Reston se levantou, ainda sorrindo, nervoso, mas esperançoso. Ele tinha que se apressar e usar todas as suas habilidades de ator com Cole, sem problemas, considerando que passou 30 anos de sua vida desenvolvendo-os, afiando-os, antes de se juntar à Umbrella. Reston era um diplomata. Iria funcionar. Eles queriam Reston e eles teriam ele.